Senhor, fala conosco essa manhã. Que o Senhor venha abençoar a nossa vida nesse último dia dessa campanha da exaltação na fé de Esther. Que nós venhamos fechar com chave de honra e de ouro. E que a tua bênção venha descer sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? Quem participou das 7 terças-feiras? Glória. Quem participou pulando? Deixa eu ver. Uma sim, outra não. Aleluia. Vamos lá então. Esther capítulo 10, versículo... Vamos ler o 10. O 1 e o 2 e o 3. Depois disto, impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. E todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei... E o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei... Porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu, foi o segundo depois do rei Assuero. E grande entre os judeus, como eu amo essa palavra, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Peraí, segura. Eu vou repetir. Olha que forte. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei. Engraçado que o segundo não era Amã? Olha o que Deus faz. Gente, tinha um inimigo, aquele que queria matar os judeus, era o segundo do rei, mas a roda gigante virou. Pelo amor de Deus, pastora, por isso que eu amo essa palavra. Volta lá, volta. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois de Assuero. Pena que Amã não estava vivo para ver. Essa ele não viu. Essa ele não viu. Mas a gente está vivo para ver. E para saber o que Deus fez. Ontem eu estava meditando nessa palavra e eu comecei a ler, irmãos. E eu comecei a chorar. Eu amo o livro de Esther. Mas eu já vou chegar aqui. Semana passada, nós paramos no banquete, não foi? Quem lembra? Eu já contei aqui a história, que havia uma rainha chamada Vasti, e ela teve que sair do trono, e Esther foi coroada, Esther foi escolhida, e aí Amã, que era o segundo do rei, aonde ele passava as pessoas tinham que se prostrar, mas Mardoqueu, que era o suposto pai, porque ele havia adotado a Esther, a rainha, quer dizer, antes de ser rainha, né, ela não tinha pai, não tinha mãe. E aí, ele havia adotado ela. E ele cuidou dela. Mas por onde Amã passava, Mardoqueu não se prostrava. E aí Amã fica nervoso, fica irado. Ele procura o rei, ele fala, olha, tem um cara lá fora, tem um povo lá fora, que não, ele é muito perturbado, ele não condiz com as leis do rei, eles não gostam das coisas do rei. O rei tira o anel, dá para Amã e fala assim, ó, faz o que você quiser com esse povo. Ele vai lá, decreta uma lei, que não podia ser revogada, de uma sentença de morte, que todos os judeus iriam morrer. E aí todo mundo entra em jejum, né? Se vestem de pano de saco, e Esther entra em jejum de 3 dias e 3 noites, não comem e não bebem, e quando ela levanta do jejum, ela tira as vestes de humilhação, coloca as vestes reais, coloca a sua coroa, né, de ouro, e vai ter com o rei. Ela disse, perecer, pereci, porque ninguém poderia entrar na presença do rei, sem ser chamada. Ela expôs a própria vida dela, por isso que isso é admirável. Resumindo a história para você que nunca esteve aqui, participando da campanha da terça-feira, amém? Aí ela foi, e o rei aceitou ela tocou no cetro dele, não teve sentença de morte, teve sentença de vida.
E ele perguntou o que ela queria. E ela disse: rei, eu queria te convidar para um banquete. Só que eu não quero que você vá sozinho, eu quero que você leve Amã. Amã era o mesmo cara que passava e tinha ódio de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava. E aí, isso já era, aleluia, um propósito de Deus. Eu quero o rei e eu quero Amã. É feito um primeiro banquete, eles vão, senta na mesa, Amã fica feliz, fica contente. Só que quando ele pergunta para ela: rainha, o que você deseja? Ela fala: eu quero fazer outro banquete, volta amanhã. Só que traga Amã novamente. Quando eles saem do banquete, Amã se depara com Mardoqueu novamente. Todo mundo se prostra, mas Mardoqueu não se prostra. Aí ele entra na casa dele, contando e dizendo para a mulher: olha, a rainha me chamou novamente para um banquete, mas não me vale nada disso, enquanto aquele judeu Mardoqueu não se prostrar. Eu fico nervosa, eu fico irado com isso, eu não gosto disso. Aí a esposa dele, super sábia, olha para ele e fala assim: por que você não faz uma forca para Mardoqueu e acaba logo com essa história? O cara vai lá, gosta da palavra da esposa, levanta uma forca e deixa lá para matar Mardoqueu. Ele vai falar com o rei perde o sono na madrugada, e quando ele chega no pátio, ele entra para falar com o rei fala assim: ô Amã, na verdade ele perde o sono e fala para os eunucos: lê para mim uma historinha aí, que eu perdi o sono. Aí eles começam a ler a história de um homem chamado Mardoqueu, que livrou o rei da morte, porque havia uns guardas que estavam na porta, que queriam matar o rei. E o rei fala: o que foi feito para este homem, para honrar? Aí eles falam: não fizeram nada para ele. Aí Amã aparece. Ele fala assim: Amã, me dá um conselho, o que eu posso fazer para honrar um homem que honra o rei? E Amã fala: é comigo, porque a única pessoa que cuida do rei sou eu. Bom, se eu fosse o senhor, naquela época era uma honra fazer isso. Pega as vestes reais do rei, coloca o manto do rei nessa pessoa, a coroa real e o cavalo real, e sai na praça, e puxando o cavalo real, os príncipes, e eles começam a falar: é isso que o rei faz com o homem que ele quer honrar. E o rei olha para ele e fala assim: pois Amã, me faz um favor, vai lá na porta do palácio e tem um homem chamado Mardoqueu. Tudo que você me falou, não põe e não tira, faça você isso com ele. Aleluia! Era o mesmo cara que ele tinha ódio mortal. Imagina, o coração dele deve ter quase parado naquele momento, porque é isso que Deus faz com os nossos inimigos. Deus arma situações ao nosso favor e contra aqueles que se levantam contra a nossa vida. Por isso que Deus sempre fala: não se preocupa e fica tranquilo, porque eu sou o teu Deus para reverter todo o quadro e toda a situação. Aleluia! Isso foi feito. O cara ficou doido. Teve que sair lá fora, pegar as vestes do rei, colocar em Mardoqueu. Mardoqueu se achou. Se fosse eu, ia dando glória, 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 glória. E ele ia fazer, acho que ele ia fazendo tchauzinho para todo mundo assim, né? Essa é a marca da promessa. Aí ele volta e ele coloca... Ele cobre a cabeça dele e passa e vai para a casa dele, Amã, né? Mostrando uma tristeza muito grande, um luto. Só que quando ele chega na casa dele, logo em seguida alguém já bate na porta e fala assim: ô Amã, Amã, o banquete da rainha. Chegou o segundo banquete, o pior estava por vir naquele momento. Presta atenção, agora começa a história onde nós paramos. O segundo banquete acontece. Vão buscar Amã, o inimigo, e ao rei. Esther está preparado e está esperando. E o Espírito Santo já está falando com a rainha.
Esther, é hoje que a exaltação vai chegar para a sua vida, porque você se colocou na posição de mulher de Deus. Isso é para mim e para você. É hoje que a exaltação vai chegar para a nossa vida, porque nós nos colocamos como homens e como mulheres de Deus, na posição. Quem se coloca na posição, vive a exaltação. Olha aí, já deu frase. Quem se coloca na posição, vive a exaltação. Darabacalabaçou. Aleluia. O rei chega e Amã chega. Esther está linda, maravilhosa e cheirosa. Aí, o banquete. Quem vai ser o rei? E quem vai ser Amã? Você é o Mardoqueu ou você vai ser o rei hoje? Vem, rei. O rei chega. Cadê Amã, aquele mal? Venha. Aí o rei chega. Tá bonito o rei hoje, não tá? Peraí, vamos colocar tua coroa, rei? Vamos fazer um negócio bonito. Bom, cheiroso aí eu já não sei. Se você quiser cheirar o cangote dele, tu vem aqui. Pronto, ficou bonito, Nando. Vira pra rainha, fica ali, ó. Isso. Aí eles chegam. Todo feliz, né, Amã? Beija a mão da rainha, pela última vez da sua vida. Quem conhece a história sabe. Aí eles chegam, imagina aquela mesa bem comprida, cheia de ouro, copos de ouro, de cristal. Aí eles se assentam na mesa. Amã aqui, o rei ali, a rainha aqui. E eles começam a beber. Era um banquete de vinho, né? Vamos beber vinho. De mentirinha. Olha o rei cheirando vinho e a rainha já está bebendo. Isso é vontade de beber vinho, gente. E aí o banquete acaba. O banquete acaba. Aí o rei pergunta para a rainha: que queres, minha rainha? Que queres, minha? Dá um microfone para o rei. Minha rainha, faça a tua petição. O que queres? Metade do meu reino lhe será dado. Aí o Espírito Santo, Deus fala: Esther, é agora. Eu imagino o coração de Esther batendo forte, porque teve o banquete um dia anterior. Esther queria revelar, mas Deus não deixou. Aí de repente Amã está feliz porque está no meio de Esther e está no meio do rei. E ela diz assim: rei, eu tenho algo para falar. Eu não queria amolar o senhor com tudo isso. Não precisava eu falar isso. Mas existe um homem muito mau. E este homem, rei, ele quer matar o meu povo, rei. Este homem, ele quer destruir o meu povo, rei. Quem é esse homem maldoso, que tem um coração tão ruim assim? Este homem, rei, este homem é Amã, que está sentado à nossa mesa, rei. Ele quer matar o meu povo, ele quer matar a todos, rei. Amã quer matar a todos. E o rei sai e vai para o jardim. E Amã se joga nos pés da rainha, pedindo misericórdia. E quando o rei vê, ele volta. Você está louco? Você está louca, Amã? Suma daqui. Eu vou cortar a sua cabeça. O que fizeste com a rainha? Vá, some daqui. Pronto, pode sair, obrigada. Pode deixar que eu vou matá-lo. Volta aqui, Amã. Era só para você entrar na cena. Aí olha só que forte, gente. É que a gente não combinou, então não dá para fazer o teatro. Mas olha que forte. De repente ele se lança nos pés da rainha, porque ele não sabia que ela era judia. E ele havia feito um decreto de morte. Quando o rei vê que ele se lança, ele volta e fala: você está louco? Se lançando aos pés da minha esposa, da minha mulher, da rainha.
Aí de repente os eunucos vão e levantam Amã. E eles pegam um saco preto e colocam na cabeça de Amã. Sabe o que é o saco preto? Decreto de morte. Já começou ali dentro do palácio. Ai, meu Deus do céu! Darabassou! Decreto de morte, sentença de morte. Aí, você pensa que nunca tem ninguém vendo nada, né? Ó, me vira um dos eunucos do rei e fala assim: rei, ali fora, perto da casa de Amã, ele levantou uma forca para matar Mardoqueu. Vamos colocar o versículo só para você ver? Capítulo 7, versículo 9. Vamos ler. Então disse Arbona, um dos camareiros, que é os eunucos, que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falou em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então o rei disse: enforca ele nela. A mesma forca, aleluia, que o inimigo fez para mim e para você, ele vai se enforcar nela. É ele quem vai se enforcar. Não se preocupa, porque nós temos um justo juiz do nosso lado. Os nossos inimigos estão achando que estão vencendo em cima de mim e de você. Pode passar o tempo que for, igreja viva. Deus não é cego. Deus não é cego. A esposa dele falou: faz uma forca para Mardoqueu. O cara cita, ele fez uma forca para Mardoqueu. O rei fala: Mardoqueu, o cara que me livrou da morte, leva ele, enforca ele. Dá uma pausa aqui. Aquele que decretou a morte em 2 meses atrás e 10 dias dos judeus, morreu. Foi enforcado. Ei, tem gente te ameaçando. Tem alguém se levantando contra a tua vida. Em 2 meses e 10 dias aconteceu a desgraça na vida dele. Eu falo para você que tem data para acabar a festa dos nossos inimigos. E tem data para acabar, porque hoje é dia de comemorar a nossa alegria. É dia de comemorar a nossa alegria. Sai, capeta, porque Deus é conosco. É nisso que eu creio. Isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui é palavra. Aí, olha só. Amã morre. Aí, já é o capítulo 8. No mesmo dia, o rei chama Esther e fala assim: Esther, eu estou dando para você a casa de Amã. A casa de Amã era um palácio, era enorme, era linda. Ele era o segundo do rei. Coloca aí, capítulo 8, versículo 1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã. A Bíblia sempre diz, ó, inimigo dos judeus. Aí a Bíblia fala: e Mardoqueu veio perante ele, porque Esther lhe fez saber que era o seu parente. Até então, ele não sabia quem era Mardoqueu. Ele só sabia que o cara livrou ele da morte, mas não sabia que era o pai de Esther. Não sabia que ele criou a Esther. Ele veio perante o rei e ela fala assim: rei, esse é Mardoqueu. Eu imagino o rei olhando para ele e falando: muito prazer, eu te agradeço porque você me livrou da morte. Rei, tem mais só uma coisinha. Meu pai morreu, minha mãe também. E ele é um primo meu que me adotou e foi meu pai. Ele me criou. Sabe o que o rei fez? Ai,
Isso aqui dói na cara dos inimigos. O rei fez isso aqui, ó. Bota aí, bota aí. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. Tem gente que está no lugar errado. Tem gente que está achando que é governador. Tem gente que está em posição pisando na tua cabeça. Não se preocupa, Deus vai arrancar para colocar você. Deus vai tirar e vai colocar você. É você, a promessa é minha, a promessa é sua. Amã era o segundo do rei. Amã andava com o anel do rei. Isso é demais. Olha o que o jejum faz. O jejum mudou toda a história. O jejum, calma, ei, tem muita coisa para acontecer aqui. O jejum mudou toda a história. Aí Esther pega Mardoqueu e coloca ele de superintendente, lá da casa de Amã, diz aqui a Bíblia. Aí Esther, a Bíblia diz assim no versículo seguinte: ela se lançou nos pés do rei chorando em lágrimas. E ela disse assim: rei, por favor, rei, por favor, ajuda. O povo vai morrer. Revogue essa sentença, rei, por favor, revoga. Põe o versículo 3, põe. Falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos seus pés e chorou e suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. Por favor, rei, o povo vai morrer. E o rei só parado olhando para ela, tipo assim, eu não estou te entendendo. Rei, ele falou assim: olha, Esther, eu não posso revogar. O que é assinado e carimbado com o anel do rei, já era. Eu imagino ela pensando: então do que adianta ter matado Amã? Do que adianta ele ter morrido então? Para que toda essa cena? Deus, eu jejuei, eu coloquei o pano de saco, Mardoqueu jogou cinzas sobre a cabeça, eu não comi 3 dias, e a sentença não pode ser revogada. Mas para tudo tem uma saída. O rei olha e fala assim: Esther, presta atenção. Quando a gente está nervoso, a gente não enxerga, né? Enxuga tuas lágrimas, Esther. Eu imagino Esther. Presta atenção no que está debaixo do seu nariz, Esther. O que, rei? Esther. O que, rei? O anel. O que? O anel está com você agora, faz o que você quiser, minha santa. O anel é teu. Faz o decreto que você quiser. Deus vai dar condição para mim e para você mudar toda e qualquer sentença que foi lançada contra a nossa vida. Andarabassou. Toda e qualquer sentença. Quando nós somos nervosos, a gente não consegue pensar, a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar. Ela falou: é mesmo, Mardoqueu, o anel está com a gente, Mardoqueu. Eu imagino a alegria. Oh, Esther, tão inteligente, faz o que você quiser. Pode, rei, o anel está com Mardoqueu, vai. Eu imagino ela: rei, só um pouquinho, tá? Mardoqueu, vem aqui. Aí, Mardoqueu, o que a gente vai fazer? Vamos, Mardoqueu, tá tudo na nossa mão agora. E agora? E agora? Vem cá, você não é mais o rei, você é Mardoqueu. Mudou. Agora é Mardoqueu. Mardoqueu, o que a gente vai fazer agora, Mardoqueu? E agora? E a lei? O que a gente vai fazer? Vamos mudar, vamos mudar. Vamos mudar essa lei, temos que nos defender agora. Temos que pensar, pedir sabedoria a Deus. Já sei. Agora, porque o povo não podia lutar. Ia morrer homem, mulher, crianças.
o decreto era o seguinte: quando eles viessem, todo mundo tinha que ficar assim, ó, parado, para morrer. Eles vão poder se defender então, Mardoqueu. No dia tal que acontecer, eles vão poder se defender com faca, com lanças. Vamos fazer esse decreto? Exatamente, vamos nos defender, e aí o nosso povo será livre. Então tá, eu vou escrever. Não, escrevi. Vai, assina. Aí agora a gente vai mandar por todas as províncias. E aí eles mandam pelos correios, e todas as províncias passaram a receber este novo decreto. Sabe o que acontece? Houve alegria no meio dos judeus. Houve alegria no meio do povo de Deus. Houve alegria no meio da plenitude. Houve alegria no meio da tua casa. Houve alegria no meio da tua família. Houve alegria, aquele que estava, aleluia, doente, enfermo, houve alegria, houve paz, houve gozo, houve resposta, houve restituição, houve transformação, houve mudança. Aleluia. Aí o dia da batalha chega. O dia do quê? E eu acho algo assim tão especial aqui da Bíblia, tão lindo, que a Bíblia fala assim no capítulo 9, no versículo 3. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais dos reis, auxiliavam os judeus. Olha que lindo! Porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei. A sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Deus torna ou não torna uma pessoa poderosa? Sim ou não? Agora a parte que eu amo. Ai, demais. A batalha começa. Eles tiveram o auxílio das pessoas, dos governadores, como eu acabei de ler. Eu imagino Esther ansiosa e falando com Deus. De repente a batalha acaba. O rei recebe a notícia. No mesmo dia, o rei chama Esther. Esther, acabou a batalha. Acabou, rei. O que aconteceu, rei? Eu estou com uma lista aqui. A Bíblia diz que feriram os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança, destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Fizeram dos seus inimigos o que bem quiser. Isso é a mão de Deus. Isso é o quê? Aí diz aqui: no mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidade de Susa. Aí ele chama a rainha. Ele fala assim: rainha, já me chegou aqui o número dos mortos e morreram 500. E no meio dos 500 eu tenho aqui 10 nomes. Aí ela fica olhando, 10 nomes. Aí ele começou a ler o nome que eu vou ler, que é tudo língua estranha. Parsandata, Dalton, espera aí que na minha Bíblia tá, Dalfon, isso. E Aspata, Porata, Adália e Aridata. Farmasta, Arissai, Aridai e Vaisata. O que é isso, gente? Tira. Já leu, né? Deus é tão maravilhoso que Ele pegou os 10 nomes. Esther, morreram 500. No meio dos 500, morreram os 10 filhos de Amã. Quem
vem os 10 filhos de Amã. Amã, o que queria matar os judeus, esse sim. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer, minha rainha. Que queres que eu te faça? Pede, 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 pede. Eu estou aqui para lavar a tua alma. É isso que Deus vai fazer comigo e com você. O que eu quiser, o que você quiser, Deus vai falar: pede. Vai ser do jeito que você quiser. Vai ser do jeito que você quiser. Isso é a própria boca de Deus na terra, tá? Na tipologia, o rei é Deus, na tipologia. Ai. Rainha, você quer, o que você quer que eu faça? Eu posso pedir, rei? Eu posso pedir? Pode, pode. Tem certeza? Uhum. Será que eu posso pedir? Será que eu posso pedir para os judeus? Para quem? Para os judeus levantarem 10 forcas? Para quê? Para pendurar eles. Para quê? Para todo mundo ver que tem um Deus na vida de Esther. Para todo mundo ver que Deus responde ao jejum. Para todo mundo ver que Deus é vivo. Para todo mundo ver que nós somos perseguidos, mas que Deus é Deus, que Deus vira tudo ao nosso favor, rei. E o rei diz assim: sim, assim será feito. As pessoas que eram penduradas na forca não eram dignas de um enterro. E os 10 pendurados significava: nenhum desses são dignos. Todos filhos de Amã. O pai, engraçado que o pai queria matar todos os judeus, né? Nenhum era digno de ficar vivo, eram todos maus. Mas quem morreu foram todos eles. E os judeus ficaram vivinhos. Nenhum judeu morreu. Nenhum judeu morreu. Aqui se cumpre: ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus. Ninguém vai tocar. Pode vir um exército atrás de mim, atrás de você. Deus não trabalha com números. Deus trabalha com crente na posição. O teu posicionamento faz Deus trabalhar ao nosso favor. Fica do jeito que você está. Se tem alguém correndo na tua frente, o nosso correr é joelho no chão. Quando a gente ora, a gente ultrapassa. Eu disse que Deus mata por amor ao crente. Eu falei que Deus mata porque Ele ama a gente. Olha aqui. Isso aqui é a resposta. Aí, aleluia. Aí Mardoqueu faz assim, ó. Ele faz um decreto: a partir de hoje, de geração em geração, todos os anos, é um mandamento perpétuo, vai ter a festa de Purim. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar, que é o mês de fevereiro, e o dia 15 do mês de todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em festa, para que os fizesse dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Então isso é feito até hoje, até os dias de hoje, eles comemoram. Inclusive hoje às 18 horas eles já vão começar a comemorar, são 2 dias de festa. E aí, para finalizar,
tira aqui o púlpito para mim. Que eu vou ler o último versículo aqui. Ai. Vai, meu pastor. É um mandamento perpétuo. Quando chega nessa data, eles pulam, eles dançam, eles comemoram. Esther é falada, eles meditam, eles vão meditando no livro de Esther. E aí a gente chega no último capítulo que eu li aqui. Põe aí o 10. Depois disso, impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. E todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência.